Aguardando, Letícia está Daqui a chegando. pouquinho. Oi, Letícia. Tudo Tudo bem? Desculpa, Tudo eu estava bem. tentando entrar pelo computador, mas no computador não aparece nada, só consegui pelo celular. O celular, eu tenho a impressão, Letícia, que facilita bem mais que o computador. Você não é a primeira pessoa que pelo computador não consegue. Celular, nesse ponto, eu acho que facilita mais, né? Faz Ai, live. desculpe, estava aqui tendo Bom, café, tudo bem? tudo bem. Tudo bem, e você? Bom, em primeiro lugar, Letícia, não estranha a máscara, porque hoje eu estou com meu irmão aqui. Na verdade, o divã cultural somos nós dois. Só que Ah, ele não mora comigo e, por esses cuidados todos com a questão da pandemia, ele está me auxiliando aqui, ele já tem mais de 60 anos, tá aí certo, tendo esse cuidado. é isso aí. Letícia, é um grande prazer, uma grande honra ter você aqui. Admiro muito o seu trabalho, assim como todas as pessoas que eu acompanho, né? Seja pela televisão, seja pelo teatro. Né? Você é um dos grandes nomes da nossa dramaturgia, a sua versatilidade encanta a todos nós. Então, é um grande prazer tê-la aqui hoje à noite no Divã Cultural. Nossa, muito obrigada, eu vou dormir feliz. Letícia, eu gostaria de começar essa conversa contigo, esse bate-papo, falando justamente daquele nosso encontro, aquele primeiro encontro, e uma relação tão delicada, em que você nos deu o prazer daquele depoimento, uma peça linda que você estava fazendo com direção do Ari Kozlov, com a Rita Guedes. E como é que foi esse período para você? Porque foi um pouco logo depois que começou em janeiro, né? Aí em março, a partir do dia 13, toda essa coisa da pandemia, como foi o impacto disso na sua vida? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, podendo falar, conversar com as pessoas, ainda mais nesse momento que está tão difícil a gente falar com as pessoas, né? É. Então, a gente ficou muito triste porque a peça estava indo super bem, a gente ia, inclusive, estender a temporada e fomos pegos com as calças na mão, né? Como todo mundo. Uhum. Todo mundo, né? E que loucura, né? Porque a gente estava vendo desde janeiro isso tudo acontecendo na Europa, a gente não pensou que ia chegar aqui do jeito que chegou. Não sei porquê, né? Não É. conta, mas enfim. Aí a gente teve que cancelar, a gente tinha sessão na sexta-feira, que foi o dia que o prefeito baixou o decreto, né? O governador Uhum. mandando cancelar tudo e aí a gente teve que parar o trabalho e estamos sem data para voltar, né? Vamos ver. E como foi assim, Paco? Você, porque a gente recebeu a notícia, né? Teve todo aquele período inicial, ninguém esperava que ia se estender tanto. Na nossa ingenuidade científica, a gente não pensou que ia ter essa extensão. Como é que foi para você essa adaptação inicial e depois a aceitação, digamos assim? A gente foi no dia seguinte, eu peguei a minha filha e fui para Itaipava, que o meu irmão mora lá. Ele trabalha Uhum. com recrutamento, então ele mora numa casa fora da cidade, né? Uhum. E aí eu fui para lá com a minha filha e com a minha mãe, ficamos lá 4 meses. Eu fui com roupa para 15 dias. Aí eu Sei. entendi que a situação era mais complicada. Aí voltei no Rio, peguei mais coisa e ficamos 4 meses lá direto. E depois voltei para o Rio, aí fiquei mais 3 meses aqui. Agora às vezes eu fico um pouquinho lá, um pouquinho aqui, que minha filha Revezando, né? tem 5 anos, é muito difícil. A criança fechada no apartamento, a minha casa não bate sol, um apartamento de fundos, então é difícil, né? É difícil. Muito E principalmente, se para a gente foi difícil, para a criança, então mais ainda, né? Ter que se afastar dos amiguinhos, mesmo conversando online, para a criança é mais complicado ainda. Mas você sabe que eles têm uma facilidade de adaptação também muito Foi. curiosa, que é, né? A criança aprende tudo muito rápido, né? Aprende outra língua Uhum. rápido. Então, Sim. incorpora outra realidade muito rápido. É impressionante, assim. Uhum. Tem um lado que eu estava pensando isso esses dias, assim, ela vai sentir, né? Quando ela for maior, ela vai lembrar desse período como uma época estranha pela ausência dos amigos e pela impossibilidade de ir para a rua, para a praça e tudo. Mas tem um lado que ela tá amando, que ela nunca teve tanto com o pai e a mãe em casa. Tem esse. Uhum. Então, assim, são perspectivas diferentes, né? Sobre Sim. uma realidade muito dura mesmo. Para a classe artística é um desastre completo, né? Porque a gente já vinha num governo que nos tem como inimigos, então todo um desmonte de toda a política de incentivos, né? Enfim, agora estão voltando a ter alguns editais,
mas é muito difícil a gente trabalhar sem uma perspectiva de aglomeração, porque o nosso trabalho É, é com é, pessoas, né? é. Então é muito complicado, assim. O teatro eu não vejo uma. Agora tem algumas casas que estão reabrindo, né, com os protocolos todos, mas ao mesmo tempo a gente está vendo essa segunda onda vindo com tudo na Europa. A gente aqui não conseguiu sair da primeira. Então, assim, eu não vejo muito uma visão muito animadora no sentido da gente retomar o teatro tão cedo, sabe? Eu acho que um caminho que pode ser interessante é a gente tentar retomar as arenas abertas, né? Eu lembro, sempre lembro do Planetário, eu não sei se você sabe, mas em cima da concha acústica do Planetário Antigo, tem uma arena super legal, ao ar livre. Pode ser reaproveitado esse espaço, né? Então da gente começar a retomar espaços abertos, espaços públicos. Claro. Continua tendo a questão da aglomeração, mas eu acho que tem alguma maneira que pode ser viável. Acho que até aquele teatro Prudential, né, que era o antigo. É o Prudential. Parece que o Oscar Niemeyer, né? Você viu o lado visionário do gênio, né? Ele já fez um... E eu acho que eles vão ter um sucesso ali nessa reabertura de conseguir fazer dentro dos protocolos mínimos, né? Mas é muito complicada a situação, principalmente para o setor. Eu sei que tem vários setores que estão muito prejudicados, né? Mas o setor artístico está num momento muito duro. E eu acredito, Letícia, que durante um bom tempo vai ficar intercalando a apresentação online com a presencial. Como está acontecendo no Teatro Petra Gold. Eu tenho acompanhado muitos trabalhos ali do Petra Gold. Inclusive a Cláudia Mauro está com uma peça lá agora que é assim, 10% presencial e o restante online. Aí, né? Isso é uma coisa muito interessante, assim, que eu tenho amigos que moram fora do Brasil, na Europa especificamente, né? E estão muito impressionados com essas soluções todas que o teatro aqui está arrumando, porque eu acho que o europeu tem tudo tão organizado e tudo funciona tão bem que ele tem também esse jogo de cintura para... Vamos lá! Então, desculpa. Tanto essa coisa de fazer as peças filmadas com teatro vazio, quanto estão sendo criados para a linguagem diretamente online, né? São muito interessantes e eu acho que são coisas que vão ficar, mesmo que a pandemia... Também acho. Eles não substituem a ida ao teatro. O presencial sempre vai ter uma experiência não só particular em relação ao espectador com o artista, com a obra, mas eu acho que o fato de você estar dentro de uma sala de espetáculo, presencialmente, com pessoas que não conhecem. Aconteceu naquela hora. Vivenciando um ritual, né? Uma experiência coletiva. Realmente é único e eu acho que não vai... acho que a humanidade nunca vai abrir mão disso. Talvez isso vá ficando cada vez mais caro e qualitativo, porque e a gente está cada vez nessa sociedade de massa, cada vez mais. Mas eu acho que essa nova linguagem, que é esse híbrido entre o teatro e o audiovisual, está surgindo um negócio aí, que eu acho que é muito... Pode estar surgindo, quem sabe, uma nova estética de comunicação, de dramaturgia, né? Quem sabe? Sim, porque você já vai prevendo ali uma outra linguagem, né? Porque é outra linguagem. Não é audiovisual e não é teatro. Então tem uma leva de coisas que são muitos monólogos, né? Que as pessoas já tinham antes da pandemia e que estão fazendo agora para serem filmados. Mas tem obras que estão sendo feitas já pensadas nesse modelo, né? De você nesse modelo, né? O recurso caseiro, do jeito que dá, e é muito interessante também. Inclusive, eu venho de uma companhia de teatro, a gente já tem 20 anos a minha companhia, e o nosso trabalho, a nossa linha de pesquisa surgiu muito em função de uma situação de não ter dinheiro. Então, eu ainda não grupo, mas é o Ivan Sugarrara, que é o diretor da companhia, chamamos desse com quem você fez trabalhos maravilhosos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas assim, o primeiro trabalho que fundou a companhia foi uma adaptação do Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eles eram alunos da CAL, que é a Faculdade de Artes, era curso técnico, na época ainda não tinha. E eles começaram a ensaiar no quarto do apartamento de uma das atrizes. Tinha um quarto vazio na casa dela. Improvisaram. Improvisaram, cenografaram o quarto todo, chamaram uma professora, a Celina Sodré, para assistir. Ela falou que o que tem de mais especial aqui é ser nesse quarto. Então, eles criaram a peça lá, cenografaram o quarto inteiro. E era muito legal. De repente, você entrava num quarto que você estava em outro século, em outra... Não, mas outro tempo e espaço, né?
para 8 espectadores por sessão. Primeiro era para 4, eles deram uma socada que passaram a caber. Aí, aham. Ficaram mais de ano em cartaz, foi uma experiência super rica. E a partir daí o grupo entendeu que a utilização de espaços não convencionais podia ser uma linguagem de trabalho. Sim, sim. Aí eu entrei no trabalho seguinte, que era o Bonitinha Mais Ordinária, que era numa boate, que era a Casa da Matriz, aqui no Rio, uma boate até que acabou esse ano, infelizmente. Mas virou uma linguagem. Então, assim, a partir da dificuldade... A arte tem muito disso, né? Tem. A partir da dificuldade, você criar uma vertente, uma linguagem. E é tão bom, né, Letícia, quando o artista consegue esse lado lúdico de se reinventar apesar de tudo. É um grande desafio, né, da arte pra gente. Sem dúvida. E Letícia, tem um episódio também, algumas entrevistas que você deu que eu achei notáveis, é que você começou também com uma carreira muito promissora na dança clássica. Você, inclusive, participou de festivais, teve premiações, né? Primeira pergunta que eu faço a você, em que momento você sentiu que já tinha dado aquele tempo da dança clássica, que você começou a ser mais atraída para o teatro, e de que forma a dança até hoje contribui para o seu exercício teatral? Eu comecei a estudar balé com 11 anos de idade, numa de fazer amizades e fazer alguma física, nada pensado como carreira, como nada disso. Sim. Mas aí fui estudar com a Eliana Karen, que era uma mestre de balé aqui no Rio de Janeiro, tinha uma academia, e ela tinha um grupo de meninas que ganhou um prêmio super importante numa das primeiras edições do Festival de Dança de Joinville. Sim, sim. Daí formou-se um grupo amador. Então, eu fui dançar com a Eliana. Aos 16 anos de idade, eu me profissionalizei e comecei a dar aula também na academia. E com o dinheiro da aula de balé que eu dava, eu pagava as minhas fantasias para poder participar dos espetáculos. Enfim, essas coisas. Só que eu quis fazer faculdade, tinha uma pressão familiar, de que meu pai era cedo. E aí todas essas coisas de que não pode ser artista, né? E aí, por uma pressão mais do meu avô até, eu fui fazer vestibular para a faculdade de Direito, que eu também gostava e tudo, eu sempre fui muito estudiosa, mas não sabia muito bem. A gente decide muito cedo também. Muito cedo, muito precoce. E aí eu fui fazer faculdade de Direito e continuei dançando. E as meninas da minha geração, do grupo, eram muito geniais. Assim. Aí uma ganhou bolsa para estudar em Mônaco, a outra ganhou bolsa para a Alemanha, a outra ganhou bolsa para os Estados Unidos. E eu era regular, assim, eu não era tão boa quanto elas. Eu também não alçaria grandes voos ali. Aí comecei a dançar mais dança contemporânea também, porque o balé clássico tem um rigor difícil. Uma disciplina. E você tem um perfil físico. Uma disciplina corporal, aí você tem que manter aquela dieta. É complexo ali, né? E tem coisas de estrutura óssea que você não tem como mudar também. Então, e eu comecei a dançar uns números mais de dança contemporânea e que demandavam muito mais do meu lado expressivo. E ali eu comecei a achar um caminho mais legal, assim, de tocar mais, não ser tão só executora, né? De ficar mais intérprete, né? Que no balé eu não tinha tanta oportunidade nesse sentido, até porque eu fazia muito corpo de baile, então você não tem como muito se expressar, né? Sim. E aí foi curioso, porque eu estava na faculdade de Direito, aí encontramos uma amiga que chamou para uma aula de teatro, aí eu resolvi fazer. Acabou que no semestre seguinte eu parei de dançar e comecei a fazer aula de teatro e mudei da faculdade de Direito para a faculdade de Ciências Sociais também, que eu fiz na faculdade de Direito. Eu entendi que eu não queria resolver problema dos outros, eu quero criar problema para os outros. E depois fez, inclusive, o seu mestrado em Sociologia, né? Então, eu ainda terminei a graduação, aí fiz um mestrado na UFRJ, no IFIX. Depois ainda tive uma bolsa de uma instituição americana sobre memória da ditadura nos países do Cone Sul. Uma bolsa de educação Ford. Eles bancaram as ditaduras, depois eles deram dinheiro para a gente estudar o estrago das ditaduras. E aí eu estava encaminhando para tentar um doutorado em performance em Nova York, porque não existia na época um curso híbrido, assim, né, multidisciplinar e interdisciplinar. E aí só que aí na sequência aconteceu o 11 de setembro e o Ivan me chamou para fazer o Bonitinha Mais Ordinária. E aí eu falei, vou experimentar aqui ser atriz, né, ver o que acontece. Sim. E aí nunca mais voltei.
E onde você descobriu que você tinha também esse dom, assim, essa capacidade do humor? Que é uma coisa que eu noto muito nos atores. Quase todo artista que consegue executar um bom trabalho de humor, na parte da dramática também, ele acaba se dando bem. A gente vê ao longo da história isso. E você é um desses exemplos. Ah, obrigada, que bom. É, eu acho que tem uma coisa familiar, assim. Minha família tem muito senso de humor, em geral. É. E o humor sempre me salvou. Eu tive uma vida complicada. Meu irmão teve um câncer muito jovem, depois meu pai morreu, depois eu me mudei muitas vezes de cidade, porque meu pai mudava de emprego, então eu estava sempre perdendo os amigos. Então, o senso de humor dentro de casa era uma coisa que ajudava muito a gente a lidar com as dificuldades da vida, né? Sei, sei. Então, mas eu acho que o humor você não aprende. Eu acho que você tem ou não tem. Claro que existem técnicas, né? Então, pô, ainda mais o pessoal da palhaçaria aqui vai me estragar. Não, eu sei, eu sei. Repetição, na terceira vez você, né? Tem É, várias técnicas, né? Para você. é. Mas técnicas ensinam você a aprimorar. Eu acho que se você Sim. não tem aquilo dentro de você, não sei, não. Não Acho tiver aquela base intuitiva, né? que é. Uhum. E geralmente é difícil quando você se coloca no mercado como comediante ou como um humorista ou enfim, ou como um ator que também trabalha com humor. Geralmente é difícil você ser escalado para oportunidades que tenham uma outra pegada também. E nesse sentido, eu Uhum. tive muita sorte. Primeiro eu acho que com a Avenida Brasil, a Ivana, que era Foi, uma personagem que tinha os dois lados, né? Ela tinha muito humor, mas ela era muito trágica, né? Dramática, aquela situação dela, uma autoestima toda errada e, né, enganada, maltratada. Então tinha esses dois lados ali que foi muito rico ter essa oportunidade. É muito difícil, E né? uma jogada muito inteligente da novela foi concentrar naquele núcleo tanto experiências dramáticas muito fortes, como também um núcleo de humor. Porque geralmente nas novelas você tem a parte do humor e tem a parte dita, entre aspas, séria. E ali estava tudo muito amalgamado, né? Porque a parte violenta e dramática estava acontecendo por debaixo dos panos, né? É. Todo mundo é solitário. Não, isso foi uma sacação genial, eu acho, do autor. Mas a outra grande oportunidade que eu tive nesse sentido foi com uma peça chamada Agosto, que a Maria Lima, que é a produtora, me convidou para fazer. O André Paz Leme foi o diretor e foi um trabalho que para mim também é um marco na minha vida, um antes e depois. Porque eu me virei do avesso, eu fui para um lugar que eu não conhecia e foi muito rico, artisticamente eu cresci demais. E é um texto que também tem muito humor, você ri Tem, muito, né? tem uma dose de Aquela dose de sarcasmo, de ironia, né? que é muito. O texto é brilhante. E aí também tinha essa oportunidade, né, de trabalhar os dois lados, né, de alguma maneira. E você deu uma declaração que eu achei, estava pesquisando sobre a tua trajetória, eu achei muito feliz quando você disse uma coisa relativa a agosto mesmo. Família é a arena base da dramaturgia. Você acha realmente que, em cima do tema da família, se desenvolveram os grandes temas do teatro? Com certeza, eu acho que tem muita peça com família, né? Porque eu acho que na vida, a família é a nossa arena de tolerância. Porque os amigos a gente escolhe. Na família, você é obrigada a conviver com pessoas que pensam de maneira completamente oposta à sua. Então, você vai ter a hippie com a patricinha e tem um amor ali, assim. Pelo menos eu tive uma infância, o meu avô materno tinha uma casa em Teresópolis, estava a família toda. Então, eu tenho um convívio muito forte. São 12 primos, é uma galera. E hoje em dia eu até posso não me identificar tanto com um ou com o outro, mas a gente tem esse passado afetivo tão forte. E aí, para mim, é muito rico ter amor por pessoas que pensam tão diferente de mim. Então, é o lugar do exercício da tolerância, do convívio com o diferente, né? E o que falta tanto hoje em dia, né? As pessoas poderem escutar uma Exatamente, você falou tudo. gosta, isso não virar uma guerra. Tudo bem, você pensa diferente de mim. Claro, quando entra em coisas básicas, como noções básicas de direitos humanos, não tem muito como acatar a opinião muito divergente, né? Mas eu acho que a dramaturgia sempre
bebe muito nessa fonte, né? Desse encontro de diferentes que vem de uma mesma matriz, né? E é curioso, né, Letícia? Justamente com o avanço da tecnologia possibilitando no mundo inteiro você falar com quem você quiser, era para ter justamente uma convergência maior de tolerância, né? Hoje eu noto muito, você já deve ter notado isso também nas redes sociais, você quer que o outro seja um eco de quem você é. Você não quer conhecer o diferente para se reestruturar. Você quer que o outro repita como se estivesse olhando no espelho, né? Mas aí é curioso, né? A gente vê, eu agora na pandemia também fico vendo a quantidade de selfies, né? Que as pessoas postam. Eu achei que, e ao mesmo tempo é muito doido, né? Porque esse momento também é uma oportunidade tão especial da gente ficar quietinho, olhar para dentro, entender o que está acontecendo, e fica uma autoexposição um pouco oca. Eu não sei nem se tem tanta gente para ouvir tudo isso, né? Sei lá. Eu também sinto isso. Mas quando eu fico desesperada com o mundo, eu lembro uma coisa que minha mãe sempre me fala, que ela nasceu no meio da Segunda Guerra Mundial. Não tem período mais horroroso no século passado. Então, assim, as coisas mudam também. A gente está vivendo um momento muito duro, muito difícil, mas várias fichas estão caindo também. Eu acho que tem aí um último grito desse patriarcado extrativista que detona tudo. Então, assim, a preta não vai aguentar, as mulheres não vão voltar atrás para o fogão, assim, né? Os gays não vão voltar para a armada. Então, assim, alguma coisa vai ter que acontecer. Essa galera tá dando o último grito, mas daqui a pouquinho não vão mais ter voz. E dos próprios sistemas políticos, né? Quando você vê os Estados Unidos mergulhados numa crise danada, né? Você vê países como também a extinta União Soviética, a Rússia. Eu acho que nada vai ser, não sei se vai ser para melhor ou para pior, mas nada vai ser igual, a gente nunca mais vai voltar ao que era antes. Né? E eu espero que isso, como vocês disseram, seja uma oportunidade de crescimento, né? Mesmo que doloroso. Tomara, né? Eu acho que tem muita gente mudando e a gente tem que mudar no pequeno também, né? Eu fico aqui também dando cabeçada para tentar fazer meu lixo reciclável, para tentar não usar mais sabão em pó, para tentar fazer as coisas caseiras com produto natural. Isso também é uma lenha e é nesse pequeno que a gente vai, né? A micropolítica, né? Não dá para a gente mudar o mundo, mas você pode mudar a tua casa e dar a tua casa para o vizinho, do vizinho para o primo. Então, realmente, a gente tem que ter esse compromisso, sim. Porque o que a gente está colhendo é o que se plantou, né, nesse último século, que foi muito violento. Mas também tem um avanço. Pensar que 100 anos atrás a gente nem votava, a mulher... Não, e você imagina o desespero que foi na época da gripe espanhola, em que as pessoas, então, não podiam nem se utilizar desse... Né? Não, com os recursos científicos que a gente tem hoje em dia, né, e tecnológicos, imagina, nossa... Com certeza. Agora você tem citado... Aí fica difícil ver alguma coisa boa. Quando você está... Ainda está difícil a gente se distanciar num papel de terceira pessoa e ver a gente de fora, né? Vai acontecer, mas ainda está um pouco difícil. Né? Com certeza. E você citou Dostoiévski ainda agora, e o Dostoiévski ele dizia assim, que nada mais é universal do que você se vê dentro da sua aldeia, né? Ele falava muito disso. E você já tinha tido essa vivência de Nelson em Bonitinha Mais Ordinária, né, no grupo de Desequilibrado. Você acha que essa vivência de Nelson ajudou muito você em agosto? Olha, eu acho que tem essa coisa dos clássicos, né? Por que os clássicos são clássicos, né? Eu antes de trabalhar com o Ivan, eu estudei 3 anos de teatro com o Michel Berkovitch, que era um diretor do Rick, tinha um grupo, também era amador. E ali foi meio que a minha formação. Ele tinha um espaço no Leme, e ali na subida do Chapéu Mangueira, a gente tinha aula de interpretação, de voz, de corpo, enfim. E lá com ele eu também fiz um Nelson, fiz Shakespeare, fiz Ionesco. E isso é muito bom das escolas de teatro, você passar por essas montagens desses textos clássicos, né? São coisas que, sim, a gente leva para a vida, porque é um aprendizado intenso. E no caso do Nelson, tem uma coisa especificamente com ritmo de texto também, que é muito legal, né? Ele tem um ping-pong ali muito específico
dele. E com certeza, foi uma escola. Você tinha me perguntado... Ai, que você me perguntou uma coisa que eu não respondi. Ai, daqui a pouco... Vamos ver se ele lembra também. Mas agora me lembrei de uma outra coisa que você não quis te cortar na hora, referente até essa coisa do público online acompanhando as peças. Você acha também que quando passar tudo isso, a gente vai ter também muita gente passando aí ao teatro que não tinha o hábito, e a partir do online, porque tem muitas peças, inclusive até gratuitas, né? Então a pessoa mesmo que não tem, ela está assistindo, caramba, quando voltar eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte dessa tribo. Você acha que pode contribuir? Tomara, pelo amor de Deus, porque a gente, antes da pandemia, já era uma luta para fazer as pessoas irem no presencial. Assim, nunca foi fácil, né? 1 leão por dia. Mas tem uma outra coisa interessante também que está acontecendo, que é a coisa da circulação, né? O Brasil é muito grande. E são muito poucas oportunidades que a gente tem de circular com as peças. Que é uma dos maiores investidores que a gente tinha, né, nesse sentido. E inclusive, agora, nesse Teatro em Casa, que o Sesc também está também está realizando. A gente, às vezes, vê lá as peças com 2.500 visualizações, um monólogo, que uma pessoa, quanto tempo ela levaria para conseguir atingir 2.500 pessoas? E do Brasil inteiro. Então, assim, tem um lado que é muito legal, de realmente você acessar pessoas em lugares que você não teria acesso, né? Quer dizer, a internet está fazendo um pouco o papel do que a televisão sempre fez. Por exemplo, a Ivana, muita gente que não ia ao teatro foi para ver a Ivana. E aí chegava lá, conhecia outras nuances da Letícia. Com certeza, com certeza. Eu acho que tem que se aliar, né? O melhor dos dois. Mas isso eu acho que não deve excluir as políticas de circulação dos espetáculos. Sim. É outra experiência, né? Então, você disponibilizar para regiões onde você não tem como circular com as peças, eu acho que é um hábito que deveria valer. Seria muito bom. Você ter perguntado, era a fantasia do balé para mim. Foi, lembrou bem, isso mesmo. Foi isso. Muita coisa, né? Porque primeiro que eu comecei a dançar com 11 anos de idade, então dancei dos 11 aos 21. E um período de crescimento, de adolescência. Então, eu acho que são hábitos que eu internalizei que eu vou levar para a vida toda, de disciplina. Tanto que eu tenho isso, eu chego mais cedo, eu me aqueço, faço uma série de exercícios para me aquecer. E eu me lembro do pessoal do teatro me olhando, falando, vai aquecer, vai fazer alongamento. Eu tenho uma noção espacial sempre muito presente, né? Sempre que eu estou em cena. Agora, eu também ralei muito para quebrar o corpo certinho, os gestos desenhados. Também tive que dar uma ralada ali para deixar a bailarina fora também, né? Mas principalmente eu acho que o comprometimento, a disciplina, a pontualidade, empenho, quando está em cartaz, cuidar da voz, não ir para as esbórnia, porque senão você não funciona, né? É um atleta, de uma certa maneira, também, né? O ator. E também está sempre fazendo workshop, sempre tentando aprender mais coisas. Porque o bailarino, se não faz aula todo dia, não dança. Exatamente. Depois que se forma, nunca mais faz aula. Mas cada processo é um aprendizado também. Mas eu acho que sempre que você tem a oportunidade de fazer workshop com diretores que você não conhece, com técnicas novas, eu acho sempre que possível eu fazia, né? Desde que minha filha nasceu, eu não consigo fazer mais nada. Eu sou carregada, eu guardo. Aliás, você tocou num ponto que eu já ia abordar, mas como apareceu agora, em Filhos da Pátria, você contracenou com a Tereza, né? Como é que ela viu essa experiência? Você se viu um pouco nela ali também? Foi incrível, cara, porque na verdade foi uma coincidência, né? Quando eu li o roteiro, tinha uma sequência em que a personagem da Fernanda Torres, que fazia minha irmã, tinha um flashback de nós duas crianças. E aí, vocês duas eram rivais, né? No seriado você... E esse flashback meio que explicava, né? Que eu era a queridinha da mamãe e ela era a expulsada. E aí, no flashback, que era eu, né? Leonor, com 5 anos, eu falei pro Bruno Mazzeo, eu falei, Bruno, tem uma lá em casa. Foi muito legal, porque ela também, indo lá ela filmou acho que 3 dias, e teve
hoje, prova de figurino, essas coisas. Mas, assim, toda a questão ali da espera para gravar, você também ficar ali disciplinado no set, esperando a sua vez, entender o que pode. Foi muito interessante, inclusive, para ela entender o meu trabalho, para ela também ter mais tolerância com tantas horas em casa. E a gente sempre levou também ela muito para o teatro. Principalmente nas últimas temporadas de agosto, que eu não estava com grana para babar. Da babá. Eu levava para o teatro e falava, não sai do camarim. Não sai. Agradeço imensamente a sororidade das colegas de elenco, porque éramos 7 mulheres num camarim e uma criança, né? Então, às vezes, você está ali querendo concentrar, não sei o quê, tem uma criança ali com celular, ou falando, ou mexendo na maquiagem. Então, assim, agradeço imensamente a sororidade das colegas que apoiaram e ajudaram e cuidaram dela também. E foram experiências muito boas, assim. Não sei o que ela vai dizer daqui a 10 anos. E quando você propôs para ela essa participação no seriado, ela aceitou de pronto? Como é que foi a reação dela? Na hora, ficou super animada. Mas eu acho que essa geração também tem uma relação muito diferente da gente, né? A gente, quando via ou se via na televisão, ouvia alguém, ficava uau, uau. Eles, desde sempre, têm os vídeos de celular. Que você já tá certo. Então, para ela, não já estão meio que familiarizados. Não é uma grande coisa, assim. Não foi legal, muito legal, mas mais um vídeo na vida dela. Ela não tem muito... É engraçado, é diferente, é outra relação. Agora, uma pergunta que me veio agora. Agosto era uma peça que exigia de você um potencial dramático muito forte nas cenas com a Guida Viana, né, com a sua mãe, e até porque a sua personagem também temia se tornar no futuro igual à própria mãe, né? Então, naquela hora que você sai de cena, ela ficava na coxia, mais ou menos? Como é que ela via você? Não, Agosto não deixava ela ir para a coxia. Não, bom, então ela ficava... Eu xingava a mãe, não, era muita... entendi. Era muito violenta, assim, ela muito pequena, né? Ela agora está com 5 anos e meio, né? Então foi ano passado, ela está com 4 anos e pouco. Não, eu pedi para não ir para a coxia de... E coxia é um pouco perigoso também, às vezes tem fio, tem refletor, tem coisa que tá escuro, né? Então eu não deixava ela subir. Porque a minha curiosidade é se ela teve a oportunidade de ver alguma vez, porque não são todos os atores, mas alguns atores até saiu um pouco aquela coisa do personagem, o peso, né? Demora um pouquinho, né? Se ela alguma vez viu essa transição sua da personagem para a mamãe. Não chegou a... Não. Viu, e inclusive ela nunca me viu no teatro, porque eu só faço peça que não dá para ela ver. Até agora. Mas, e você tem vontade de fazer um infantil? Eu tenho vontade, principalmente depois que ela nasceu, né, claro. Mas eu andei fazendo uns filmes para o público mais adolescente, e esses ela viu. E no cinema, é verdade. Você Quase Perfeito. E a gente até Popstar, né? Eu não quero ser um popstar, você também participou, não tem? Tudo por um popstar, né? O Tio Quase Perfeito a gente filmou o 2 ano passado, era para estar no esse ano, mas por conta do Covid, acho que deve ir para o ano que vem. Mas... Deve ir para o ano que vem, né? Mas esse mesmo, em cinema você fez muitas comédias e assim, numa censura bem acessível, né? A crianças e adolescentes. Tiveram esses filmes, teve uns outros adultos também que ainda não dá para ela ver. Mas eu ia falar mais alguma coisa, o que era? Não, quando reprisou agora a Avenida Brasil. Né? Porque passou a tarde, né? Passou a tarde. E eu estava lá no confinamento, às vezes eu queria ver, mas eu não queria que ela visse. Mas a Globo, como é que vai? Eu não cheguei a acompanhar, não. A Globo não passa uma censurazinha ou ela passa... Tem uma Deve ter, né? ativa. E eles mexeram bastante, teve vários cortes na novela. Mas teve uma vez que ela viu uma cena e aí tinha um flashback da menina no lixão. Aí ela ficou, por que ela tá no lixo? Por que fizeram isso com ela? Ela ficou impactada, né? Muito pequena. Mas eu me lembro que na época da Avenida Brasil, muita gente vinha falar comigo por causa da coisa da voz infantil, de ficar falhando, bebejando. Isso, que bom que você falou. Eu ia te perguntar. Isso foi criado por você. Minha filha não perde a novela. E eu falava, não, mas quantos anos tem sua filha? Tem 4, tem 5. Eu falava, você deixa ela ver essa novela?
Pesada, tinha muita coisa muito violenta, assim, de violência psicológica, né? Mas aí cada família também com seu cada qual, né? É. E esse falar da Ivana com o marido, você que bolou essa fala, como é que foi? Foi uma coisa. Era rubrica, desde a cena do teste que eu fiz, tinha isso, de falar com voz de Tinha. neném. E um É. dia o Ricardo Waddington cruzou comigo no estúdio, no começo ainda da novela, ele falou: olha, consegui fazer isso com verdade, parabéns. E talvez por isso o seu personagem se comunicasse, porque a gente sabe que cada família tem a sua regra, né? Muitas crianças viram você, então É, atraía direto, né? é. Porque eu acho que também aí tem isso também. A criança fica numa outra camada de entendimento também, né? É. Daquilo e tal, não vai pescar toda a humilhação, tudo que está ali acontecendo também, né? Mas, sei lá. E a vilania, quando é colocada, ou mesmo um personagem, isso me lembra um pouco do Matheus Solano, quando fez o Félix do Amor à Vida. Ele era muito abordado por crianças também. É complicado. A gente Mas vê que a criança a criança aprende uma outra camada, né, e tal. uma outra Mas camada. quando é nosso filho, tem ainda essa confusão, né? É. Da personagem. Então, assim, acho que vamos com calma. É verdade. Agora eu queria te falar de uma outra peça também, sou muito premiado, você recebeu vários prêmios como atriz, que foi Marco Zero, e que embora tenha acontecido o 11 de setembro, foi em 2001, essa peça, se eu não me engano, me corrija, foi 2015, não foi? Mais ou menos 2015. Foi 2015, foi, que a Tereza me 2015. mandou. Na época, tinha tido o atentado em Paris. Quer dizer, de É, certa forma, ficou atualizado, porque terrorismo é terrorismo em qualquer época. Como é que é. foi também essa peça para você? Porque essa peça, embora falasse do 11 de setembro, falava de uma implosão de um relacionamento dentro daquele apartamento. Esse trabalho também foi riquíssimo, era um projeto do Tarek Pudina, que era meu sócio na época e ator também, né? Era um projeto pessoal dele e foi incrível, assim, foi a primeira peça que eu fiz depois de ser mãe, então foi uma oportunidade também de eu digerir muito dessa experiência de amadurecimento, né? Porque realmente, depois que a gente tem filho, para mim, eu tive tarde, eu tive filho com 40 anos, Uhum. então eu não fui atropelada por essa experiência. Foi uma experiência que Sim, foi almejada e preparada, sim. né? Uhum. É um antes e depois mesmo, sabe? Foi na maturidade e me trouxe muita maturidade. Principalmente, eu acho, no sentido de tolerância. Hoje em dia, eu acho que eu sou uma pessoa muito menos crítica e julgadora em relação aos outros. É, eu entendo que as pessoas têm seus limites e suas possibilidades, sabe? Uhum. Muito mais do que eu entendia antes. Acho que antes eu entendia isso teoricamente, agora eu entendo isso praticamente, né? Porque eu sei que por melhor que eu faça, ela vai ter uma lista de reclamações. Uhum. Então, assim, é você confiar que você está fazendo o melhor e ir em frente, né? E o Marco Zero foi a primeira peça que eu fiz depois dela nascida. Então, primeiro que eu estava doida para voltar, então eu fiz com muita fome, assim, Muita garra. Uhum. muita garra. E foi também, acho que, o primeiro papel mais dramático que eu tive a oportunidade de fazer. Uhum. E foi muito, muito rico, assim. E o contexto do 11 de setembro também é muito forte, né? Toda aquela experiência, tudo aquilo. A gente ouviu muito material, né? Tem muita gravação das pessoas na secretária eletrônica, no É. prédio. Uhum. Uma coisa louca, assim, você ouvindo essas vozes, essas pessoas pedindo socorro e se despedindo. É muito É, forte. foram mais de 2.700 mortes, né? É uma loucura. Muito Uma forte. loucura. E uma coisa também que na peça era abordada num primeiro momento, é claro que outras coisas foram abordadas, mas aquela sensação de culpa. Eu não fui, eu fui salvo, por que, que eu fui poupado? Né? É, Aquele dilema com o destino, né? Isso também é muito é. fascinante. Eu acho isso muito interessante nessas bifurcações da vida, né? E se eu tivesse vindo para cá e não para cá, o que teria acontecido, né? Eu acho Uhum. isso.
muito incrível mesmo, realmente. Às vezes é isso, o cara perdeu um ônibus, não chegou 15 minutos atrasado, não morreu. Uhum. Uma loucura. Loucura. E teve uma peça também, você, tudo bem, foi mais eminentemente dramática essa, mas a gente pode dizer que era também uma comédia dramática, também tinha um potencial com humor, que foi Tarja Preta. Se eu não me engano, foi do mesmo diretor também, né? Você tem toda uma sequência com esse diretor, em que você contracenava com Érico Brás. Fala um pouquinho dessa personagem também, que foi um grande sucesso na época. Foi. Era uma adaptação de um conto da Adriana Falcão, e é uma mulher que tarja preta, né? Que está no fim de um relacionamento, que está muito mal, muito desequilibrada, destrambelhada, e começa a tomar muito medicamento, misturar tudo com álcool, tipo, tá na depressão, fundo do poço. E de repente aparece um cara que começa a dar uns coiós nela, de que para com isso, não tô aguentando. E aí aos poucos você começa a entender que ele é o cérebro dela. Uhum. Que não aguenta mais. Essa sacada foi incrível, né? O texto é super divertido, é engraçado e faz pensar. Eu acho que o humor é um instrumento, eu sempre falo isso também, que o humor é um instrumento muito eficaz para você acessar as pessoas, porque abre a nossa escuta, né? É agradável, então é muito poderoso para você criticar. Tá aí o Porta dos Fundos bombando, né? Exatamente. A crítica, porque você abre a escuta, né? Então essa peça eu acho que ela tinha isso bacana, assim, porque ela era muito engraçada, era muito divertido. O Érico era um clown maravilhoso, genial. Mas tinha esse lado melancólico também, né? Da mulher tão... que não consegue construir outra coisa para a vida dela além do relacionamento, né? Tão dependente do relacionamento, né? Ela fica numa espécie de limbo, né? Sempre. E aí a gente fazia lá no Centro Cultural da Justiça Federal e bombava tanto que a gente fazia sessão dupla, porque lotava a primeira, a peça durava 1 hora, e a gente falava para o público, espera 1 hora aí no café. Espera um pouquinho que... Que legal, isso é muito bom. Tomava um café e fazia a segunda sessão. E depois deu uma viajada em alguns estados também. Foi maravilhoso, foi muito bom. Fomos muito felizes ali. E você falou tudo. É verdade. E você falou tudo. O humor ele tem essa característica da silenciosa revolução, né? Eu me lembro muito do Chaplin falando da risonha melancolia, né? E ele tem cenas, se eu não me engano, é Tempos Modernos, que está passando um caminhão, tem uma bandeira vermelha, né? A gente presume que seja, que são vários operários que estão na rua protestando, e passa um caminhão, tem uma bandeirinha vermelha em cima de umas estacas de madeira. Aí cai a bandeira no chão. Aí o Carlitos vai, pega e faz assim. Ei, pare o caminhão. Só que os operários pensam que ele está bradando a bandeira pela causa dos trabalhadores. E segue todo mundo atrás dele, daqui a pouco ele está apanhando da polícia e nem sabe por que está apanhando. Então é uma cena maravilhosa, né? Incrível. E você vê, né? Quanta crítica e reflexão tem. Tá aí, né? Muito bom. Agora, voltando à televisão, você estreou mesmo assim, com um papel fixo assim, no Minha Amada Mole Vida, né? Você fazia a Bianca, uma secretária executiva, que ela rivalizava direto com o Luiz Fernando Guimarães. Como é que foi essa primeira experiência, já tendo ali, batendo essa bola tão redondinha com o Luiz Fernando? Foi outra sorte, valeu, pessoal. Eu tinha feito uma produtora de elenco da Globo, viu Bonitinha Mais Ordinária, na Casa da Matriz. Sim. E ela falou para fazer o cadastro no banco de atores da Globo. Aí eu fiz o cadastro, que você preenche lá seus dados e faz uma cenazinha de 1 minuto, sei lá, segundos, já não me lembro mais. E aí, passados 2 anos, que não aconteceu nada, me ligaram de novo para eu refazer meu cadastro. Sim. E aí, nessa que eu fui refazer o cadastro, 1 mês depois, eles me ligaram para fazer um teste para esse seriado do Luiz Fernando Guimarães. Então, Avenida Brasil também entrei por teste, não conhecia ninguém. Não entendi porque tinha vaga o papel da irmã do protagonista no núcleo principal da novela das 8. Então, assim, foi tudo... Valeu, pessoal. Eu acho que
as oportunidades, elas podem ou não aparecer, mas a nossa obrigação é estar pronto. E graças a Deus está. Isso que ele está pronto. Uhum. Mas aí o Minha Nada Mole Vida eu fiz o teste, e aí contracenando com um tripé, porque não tem o outro ator para você fazer o teste. Uhum. Ver que você tem tempo de comédia contracenando com um tripé é uma loucura. E aí fui trabalhar com o Luiz Fernando, que sempre foi um ídolo, né? Uma referência, toda essa turma. Foi maravilhoso, porque era uma secretária, era a recepcionista do apart hotel onde ele morava, então era Pequenos Poderes, né? Nossa, era uma escola. E eu pedi para o diretor, que era o Alvarenga, eu pedi a ele para dias que eu não gravasse, para eu poder ficar ali quietinha, observando como funcionava toda aquela... Porque é muito assustador, né? Quando você chega na televisão, milhões de técnicos e o estúdio, e as linguagens também, né? Do meio, né? Que é diferente, completamente diferente do teatro. Então, eu ficava lá na cabine, onde fica o diretor, já, e o pessoal lá já fazendo direto a edição, né? A mesa de corte, duas câmeras. No caso, eram 2 câmeras, novela que usa 4. Então, eu ia lá alguns dias, ficava ali quietinha, observando, e foi uma escola. O Luiz Fernando Guimarães é mestre total, sabe tudo. E agora, antes da pandemia, você estava para entrar em Amor de Mãe, né? Não, eu fiz uma participação, era só uma participação mesmo. E ela acabou uma semana antes, eu acho, da pandemia. Ela cumpriu o que tinha para ser só aquilo mesmo. Foi, aliás, maravilhoso, porque foi por diária, então cumpri tudo e deu tudo certo. Agora, queria te colocar também, dessa trajetória que você fez com o diretor... Ivan Sugarrara. O Ivan, né? Teve outros trabalhos. Como é que surgiu essa parceria tão rica? Porque você fez vários espetáculos com ele, né? O Ivan eu conheci lá no Michel Berkovitch, que era esse curso de teatro que eu fazia. O Ivan também atuava. E depois ele saiu lá do Michel e se juntou com uma galera. Umas pessoas que tinham estudado com ele na Cal, outros que tinham estudado com ele, que estavam estudando com ele na Unirio. Ele foi chamando um aqui, outro ali. E para fazer o Bonitinha. E aí, depois do Bonitinha, a gente resolveu... Ele convidou para seguir, para entrar na companhia, que tinha sido fundada num trabalho antes. E aí estamos há 20 anos com esse grupo, né? São os Desequilibrados, que são as atrizes Ângela Câmara, Cristina Flores, eu, e os atores Saulo Rodrigues e José Carini. E o diretor é o Ivan. E vem se mantendo sempre esse mesmo grupo. Não houve... Aí, enfim, durante um certo período a gente achava que todo mundo tinha que fazer tudo, depois a gente abriu a relação, porque também não dá para fazer. Enfim, já tivemos todos os formatos, mas tem muitos trabalhos da companhia que eu não fiz. Esse trabalho, por exemplo, o Tarja Preta, é um trabalho que eu fiz com o Ivan fora da companhia, porque não tinha papel para os outros. Então, também... Enfim, mas tem outros trabalhos que também não tem papel para todo mundo, que são da companhia. Então, cada vez a gente senta, vê se tem a ver ser da companhia ou não, faz uma votação lá e resolve, né? Mas é isso, então a gente ficou, tem 20 anos o grupo. Ano passado a gente fez uma peça comemorativa no CCBB, que foi em 2065, um texto do Pedro Brício, e foi o último trabalho, o trabalho mais recente da gente, né? Agora não sabemos o que vai acontecer, mas a gente teve uma etapa, uma fase longa de tentar viver da companhia e botar editais e mandar para todos os festivais. Eu nunca consegui viver da companhia, nunca consegui viver de teatro. E toda vez que eu penso em desistir da profissão, graças a Deus, pinto um trabalho no audiovisual. E aí que traz de volta. Graças a Deus, agora é meu momento de agradecer. De teatro, olha, eu tiro a minha peruca, porque é muito duro. E agora, Letícia, infelizmente, quando o papo tá bom é que a hora vai avançando. Eu queria retornar ao início da nossa conversa, quando você interpretou a Jeane, né, numa relação tão delicada, em que você e a Rita Guedes, né, tinha aquela viagem no tempo, né? Você e a Rita Guedes faziam aquela viagem no tempo, praticamente 50 anos, né? E você, com pouquíssimos recursos, era uma maquiagem, um detalhe, e você convencia a plateia de que você realmente, a criança e a Rita também,
Como é que foi esse exercício para você, que já tinha sido feito com muito sucesso em 89, com a Irene Ravacha, Regina Braga? Não, foi também uma oportunidade super desafiadora, porque essa mudança de idade sem recurso é uma rubrica do texto, é uma exigência do texto. Sim. Então, a proposta justamente é esse jogo, que é um jogo que a gente tem no teatro e que no audiovisual não tem. Se eu falo Já não... agora que eu tenho verdade. 5 anos, você não vai acreditar. Então, assim, é uma das especialidades do teatro, né? De romper tempo e espaço, e a pessoa... Agora eu estou numa praia, e sim, você vai acreditar, né? Vai acreditar. Faz, né? Mas lá nessa peça, a proposta era essa desde sempre, e era muito desafiador mesmo, porque não só é difícil você construir isso, como as idas e voltas eram muito desordenadas, esquizofrênicas, não era linear. Eu tenho 5, na outra eu tenho 60, na outra eu tenho 30, depois eu tenho um miolo ali mais adolescente, que vai um pouquinho, mas a primeira para a segunda é radical, porque aí também o público já entende que a linguagem, que a brincadeira é essa, né? Que a linguagem é essa. E até porque o flashback não é linear, né? Pois é, a nossa memória é louca, né? E a Rita também fez brilhantemente, né? Brilhantemente. Envelhecer, né? Sem... Como é que a gente trabalha a composição sem virar caricatura, né? Eu acho que esse foi o grande desafio para a direção brilhante do Ari Kozlov, que ajudou a gente a dosar isso, assim, e todo dia era um desafio nesse sentido. Perfeito. Agora eu queria destinar esse finalzinho que a gente tem de poucos minutos para você falar dos seus projetos, o que você teve desenvolvendo, que a gente pode estar com alguma experiência online, que a gente possa observar. Fala um pouquinho dos projetos que você tem para o futuro. Não estou fazendo nada online agora, minha quarentena é produtiva, só lavei roupa, lavei banheiro, guardei brinquedos, de casinha, de boneca, de escolinha. Eu sou uma creche também. Entendi. Uma loucura, estou exausta, precisando de uma quarentena de férias. Mas eu agora estou começando um projeto no audiovisual, eu não estou autorizada a falar o que é, mas é um seriado para um canal de TV a cabo. E a gente vai filmar uma parte dele fora do Brasil, por causa das condições do Covid mesmo. Mas acho que deve ser para lançar no ano que vem. Voltar a trabalhar, porque por mais que seja muito bom também poder, né, cuidar da casa, do filho e poder não se expor ao Covid, né? É um privilégio que eu agradeço também todos os dias, mas é enlouquecedor, né? Parabéns para quem está são na pandemia. E você, particularmente, nessa questão como mãe, essa questão das escolas também, né? Ver como é que vai ser acomodado. Olha, eu gostaria de você desenvolver, mas infelizmente eu não quero cortar assim, ser uma despedida. Muito obrigado pela tua presença aqui, Letícia. Muito obrigada, eu que agradeço o papo maravilhoso, a oportunidade também de falar das questões da vida. Muito obrigada, foi uma alegria. Obrigado. Até a próxima. Um beijo para quem assistiu. Beijo.